Formado em psicologia e com mestrado sobre estudos interculturais, atua como palestrante motivacional em universidades e empresas. Iniciou seu ministério como missionário da Jocum. Depois de ter servido no campo missionário na Ásia, passou 5 anos trabalhando nos Estados Unidos. Em 2008, no Brasil, fundou o movimento Dunamis, que lidera atualmente. Tem viajado pelo Brasil e por mais de 20 nações, como preletor e avivalista em congressos, conferências e eventos. Um grande mobilizador da juventude para a missão. Tel Hayashi. Glória a Deus. Que alegria de poder estar aqui hoje. Eu quero aproveitar que você está de pé, erga suas mãos onde você estiver, repita comigo: Senhor Deus, Espírito Santo de Deus, eu te dou permissão. Espírito Santo de Deus, eu te dou total liberdade. Fala comigo, me confronta com a tua verdade, me consola com teu abraço, me transforma. Minha mente está alerta, meu espírito está pronto e o meu coração está faminto. Eu preciso de um toque teu. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Aplauda Jesus, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Glória a Deus. Você pode se assentar. Eu queria primeiramente dizer que é uma alegria eu poder estar aqui com vocês. É minha primeira vez aqui com a Metodista Wesleyana e agradeço o convite do Samuel. Pastor Samuel tem sido um amigo e eu estou conhecendo um pouco mais dessa família wesleyana, que eu também quero agradecer a porta aberta para poder estar ministrando aqui aos líderes. Eu me sinto em casa, se tudo bem por você, porque eu creio que nós temos um pouco da mesma raiz. Eu não sei o quanto que o Samuel já falou, mas a minha raiz também é metodista e wesleyana, no fato de que eu sou um fruto e produto de missões. Então, se você vê aqui um japonês brasileiro falando aqui no Rio de Janeiro hoje, em 2024, é porque alguém disse sim à grande comissão. Então eu fico muito feliz de saber que eu estou falando aqui com missionários, ministros do Evangelho, que estão abraçando a grande comissão como um estilo de vida, entendendo que de fato foi as palavras mais importantes e poderosas que Jesus nos deixa lá no final, dizendo: ide, fazei discípulo de todas as pessoas e também de todas as nações. Quando eu falo sobre a minha raiz metodista ou wesleyana, é porque eu sempre cresci escutando a história de como minha família veio parar aqui no Brasil. Então eu sou neto de missionário. O meu avô veio do Japão ao Brasil plantar igrejas metodista livre dentro da comunidade nipônica. Então a igreja metodista livre nipo-brasileira foi ele que fundou, foi se espalhando pelo estado de São Paulo, Paraná, para o Paraguai também. Aonde tinha japonês ele estava indo lá plantando as igrejas. Mas crescendo lá em casa, nós escutávamos sobre a conversão do meu avô. O lado do meu avô, ele veio de uma família shintoísta. Então não é nem budista, era shintoísta, que é a segunda maior religião no Japão. E ele conta que depois que sua mãe faleceu, ele tinha 17 para 18 anos de idade. Ele estava andando pelas ruas de Tóquio um dia triste, chorando. E daí ele teve uma visão aberta de um anjo com o rosto da sua mãe. Ele começou a correr atrás daquele anjo e aquele anjo começou a se movimentar. Uma visão aberta, assim como você me enxerga, eu te enxergo. Aquele anjo foi andando pelas ruas de Tóquio e ele correndo atrás, não entendendo o que estava acontecendo, gritando "Oka-san", que é mãe em japonês. E de repente o anjo desapareceu, ele se encontrou numa praça pública e tinha um homem branco em cima de uma caixa de madeira, pregando para mais ou menos 50 a 60 pessoas. Ele era um missionário inglês. Ele era um dos discípulos de um homem chamado Barclay Buxton. Barclay Buxton foi o missionário que na convenção de Keswick, que alguns devem ter escutado falar, do movimento de santidade na Inglaterra, eles fizeram um apelo para a grande comissão dizendo que o Japão era um país não alcançado. E esse homem, Barclay Buxton, disse: me dá o Japão, Jesus. E só ele mobilizou 700 ingleses, jovens ingleses, para irem ao Japão
para pregar o evangelho. E um desses 700 era o homem que levou Jesus para o meu avô. Ele disse sim para Jesus naquele dia. Começou a participar então da igreja da Holiness que estava acontecendo lá no Japão, e depois entendeu o chamado missionário para os imigrantes japoneses no Brasil. Então, quando eu escuto falar hoje, o Brasil, que foi um campo missionário, hoje é um celeiro de missões. Eu sei que isso é a resposta que nós tanto clamamos e oramos. E dos meus encargos, eu creio, de algo que arde no meu coração, é fazer a nova geração evangélica entender como que a gente continua dando sequência a esse legado. Então a gente entende que eu nasci na década de 80, cresci dentro da igreja, só da minha infância até aqui, eu já começo a ver quanto que o evangelho já mudou no Brasil. Uma vez que o evangelho era tão posto às margens, não sei se você lembra daquela época que quem era evangélico era mulher, era ignorante, era pessoa sem condições, e hoje você começa a ver o evangelho entrando em todas as camadas da sociedade, e ao passo que a gente comemora isso, pode se tornar também algo perigoso, porque eu creio que muitas vezes a gente chega num lugar de muito conforto, a gente começa a ficar então muito acomodado, e a gente está hoje crescendo para nos tornar uma maioria no Brasil, e eu creio que o que vai salvar o Brasil é esse músculo missional. A igreja não pode ficar acomodada, a igreja tem que continuar indo cumprir o ID, cumprir a grande comissão. Então quando nós começamos a ver, por exemplo, uma pesquisa, um estudo que saiu da FGV, que em 2032 o Brasil será pela primeira vez na história 51% evangélico. Nós comemoramos, mas também questionamos. Que tipo de evangélicos? Eu creio que quando nós estamos com o movimento missionário pulsando dentro da igreja, a igreja fica mais saudável. Não apenas nós estamos expandindo o reino, mas a nossa igreja se mantém com o músculo missional ativo. Então eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje de manhã. Então uma das coisas que a gente vê com movimentos de missões é que avivamento gera missões. E meu coração arde por avivamento. Eu lembro com mais ou menos uns 10 anos de idade, na escola dominical, eu comecei a entender o que era avivamento quando um professor meu me deu como lição de casa uma leitura do avivamento da Rua Azusa. Eu não tinha nem noção do que era aquilo, comecei a estudar e aquilo lá começou a despertar um interesse no meu coração, e desde então eu amo ler sobre avivamentos. Mas hoje eu queria trazer aqui meio que um paradigma de quando a gente fala sobre avivamento, que pode ser diversos significados. O que é avivamento? Diversas significados e definições vão surgir, mas eu queria hoje falar sobre um avivamento que vai culminar numa reforma. Quando eu olho para a vida de John Wesley e Charles Wesley, isso é algo que me inspira, porque era algo que não ficava contido dentro das quatro paredes da igreja. E vocês com essa tradição wesleyana sabem muito bem do impacto de John Wesley. Para mim ele é um dos meus heróis da fé. Então quando eu leio os relatos do início, Francis Asbury, quando chegou nos Estados Unidos também, levando essa mensagem, a mentalidade holística, integral do Evangelho. Então hoje eu quero falar sobre um avivamento que nos leva à reforma. Uma pessoa definiu avivamento é a chegada dele. E de fato é isso, é o que a gente lê em Atos 2, versículo 2. É um versículo muito conhecido para todos nós aqui, fala que de repente, fala comigo, de repente. Sabe, eu amo esse fator surpresa do avivamento. A gente não consegue prever avivamento, mas o que nós podemos fazer é dar condições ao avivamento. Mas fica a critério do Senhor, da sua soberania, quando que ele vem, quando que é a sua chegada. De repente, diz o texto, veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. Nós estamos falando aqui do maior e o mais famoso avivamento na história do cristianismo, Atos 2. E quando você vê esse de repente de Deus, você começa a ver então um padrão de avivamentos. Um dos padrões que você vê é que o avivamento, ele sempre vai carregar a marca de um som. Então se você estiver anotando aí, pontua isso, porque eu creio que isso aqui é muito importante para nós como igreja brasileira. Diz aqui que tem um vento impetuoso, veio do céu um som. Os avivamentos carregam um som. Como você sabe, os hinos de Charles Wesley eram um som para as pregações de John Wesley.
E não só um som o avivamento carrega, a segunda característica é fogo. O fogo do Espírito Santo. E uma vez que tem o fogo do Espírito Santo, a terceira característica tem que ser a manifestação do poder. O poder de sinais e maravilhas, o poder do sobrenatural, de milagres, o dunamis de Deus. E aqui o texto diz aqui que veio um som e encheu a casa, veio as línguas de fogo. Sabe, esse avivamento tem a ver com o movimento de lá para cá. Eu sei que pode soar bem básico isso, mas a gente vê isso até na oração de Jesus. Quando Jesus ensina os discípulos a orarem, lá em Mateus 6, ele fala que venha o teu reino. Lembra disso? Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Ele está falando assim, ó, que venha o céu na terra. Eu acho tão interessante, tão importante nós entendermos esse movimento do céu para a terra. Porque nos momentos que a gente começa a ver que circunstâncias aqui na terra apertam a igreja normalmente tem duas respostas. E eu creio que nós estamos vivendo esse momento, onde talvez certos desafios, pós-pandemia especialmente, a pandemia que durou praticamente 2 anos, a igreja sofreu, mas existe aí duas respostas que você vê em crises ao longo da história da igreja. Ou a igreja parte para cima cumprindo a grande comissão, ou a igreja recua num pensamento fatalista e fala, volta Jesus, mas não num sentido de um maranata que eu quero ver teu reino, mas eu quero escapar daqui. E o que eu tenho me preocupado é esse sentimento de escapismo que eu estou vendo gerado na nossa geração, de nós não estamos vislumbrando que o mundo vai continuar por muito tempo. Bom, eu não sei quando Jesus volta, você também não sabe, ninguém sabe, nem o próprio Jesus, ele fala que só o Pai sabe. E eu tenho falado para as pessoas, é melhor ele te pegar quando ele voltar trabalhando. Então vamos trabalhar, vamos fazer a grande comissão acontecer, vamos expandir, vamos sair dos nossos calabouços evangélicos. Sabe? Então eu tenho que falar assim, sim, eu acredito na segunda vinda de Cristo, mas há uma ênfase exacerbada nos finais dos tempos. A história da igreja mostra que isso aí atrofia o músculo missional. Então sim, nós entendemos, nós ansiamos, nós oramos, Maranata está no nosso coração, mas também o ID, a grande comissão, o músculo missionário. E eu creio que nós precisamos, nós estamos vivendo um momento onde nós estamos realmente clamando, falando assim, Deus, a igreja evangélica no Brasil, os evangélicos do Brasil, geração milenial, especialmente que é a minha geração, a geração Z que é a geração para baixo, e a geração alfa que é a dos meus filhos, sabe, essas 3 gerações, o futuro da igreja evangélica não pode se acomodar nessa maioria evangélica do Brasil. O evangelho no Brasil se tornou mainstream. A gente usa a terminologia pentecostal como gíria. Receba, está amarrado. Quando é que você pensaria que na década de 90 alguém falaria assim, olha, o pessoal vai começar a falar gírias que são terminologias pentecostais? Nunca. Quando é que a gente pensaria que seria tão fácil todo mundo ser evangélico? Todo mundo é evangélico. Então quando a gente começa a ver, o evangelho está chegando em todas as camadas, o evangelho está tocando diversas esferas, o evangelho chega para os 4 cantos do Brasil, a gente comemora isso. Mas também temos que questionar qual evangelho que está chegando lá. E nós precisamos questionar a efetividade desse evangelho que está chegando lá, porque eu creio que o Senhor está levantando uma geração que não vai parar de exercer a grande comissão. E se a gente estiver indo à frente com missões, com plantação de igreja, com o movimento missionário, eu creio que isso aí vai refletir diretamente na saúde da igreja. Sabe, quando a gente fala sobre avivamento, eu vejo 2 coisas. A primeira coisa é alinhamento. Eu vejo avivamento começando com alinhamento. E alinhamento tem a ver com você estar no prumo do Espírito Santo. E quando o Senhor começa a trazer a igreja ao prumo do Espírito Santo, nós estamos falando aqui de arrependimento. Nós estamos falando aqui de nós renovarmos nossa mentalidade, metanoia. Nós estamos falando aqui que Ele traz alguns abalares, Ele está alinhando a igreja. Mas por que Deus está alinhando a igreja? Por conta da segunda parte do avivamento, que é a aceleração. Então vem primeiramente um alinhamento, depois vem uma aceleração. E daí nós começamos então com essa jornada. O que seria um avivamento que culmina na reforma? Eu quero só trazer aqui uma linha de tempo daquilo que eu tenho visto e daquilo que eu também tenho lido sobre os despertares de Deus ao longo da história
da igreja, e eu sei que isso aqui a gente vai ver também algumas coisas, até que isso aqui é um padrão até no Brasil e também em algumas nações que nós temos tido contato. A primeira característica de uma igreja que está em movimento de avivamento é que os santos são despertos. Eu vou falar aqui de 3 fases do avivamento. A primeira fase é o despertamento dos santos, é a igreja voltando ao primeiro amor. Eu falo sobre esse alinhamento porque de fato é Deus trazendo um arrependimento na igreja, renovando o primeiro amor. Ele está trazendo a igreja de volta ao prumo do Espírito Santo. Ele fala aqui em Apocalipse 2, versículo 4, ele fala: isso eu tenho contra ti, para a igreja de Éfeso, vocês abandonaram o primeiro amor. Sabe, o Senhor está falando assim, traz de volta para o primeiro amor. Então, sim, nós queremos que o Brasil venha a ser discipulado, nós queremos que as nações venham a ser discipuladas, e nós como missionários, nós também queremos que quando nós formos para as nações, missionários transculturais, que nós venhamos discipular nações. Então, sim, nós precisamos entrar nas esferas da política, da educação, das artes e entretenimento, nós precisamos entrar na esfera da família, na esfera dos negócios, porém, a gente vê pela história que o avivamento sempre começa na esfera da igreja. Começa com a igreja voltando ao primeiro amor. É isso que o apóstolo Pedro dizia em 1 Pedro 4,17. Se puder, anota e depois você lê. Eu vou citar alguns versículos aqui, eu não vou conseguir ler tudo, mas eu vou lendo, você vai depois anotando e medita nisso. Pedro diz em 1 Pedro 4,17: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Ele está dizendo, olha, vai começar o juízo pela casa de Deus. Ele não vai começar a julgar a nação sem antes passar pelo julgamento na casa de Deus antes. Então a igreja tem que se alinhar, a igreja vai ter que entrar no prumo. É isso que o apóstolo Pedro está dizendo. A gente vê esse princípio já desde o Antigo Testamento. Aquele texto tão conhecido de 2 Crônicas 7,14. Todo mundo conhece esse versículo, não é? Que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Eu queria que você imaginasse isso. Deus, Criador dos céus e da terra, Deus, Rei das nações, está olhando e fala assim: essa terra precisa ser sarada. Então o Brasil precisa ser sarado. Quem concorda comigo? Não é verdade? Tá. Então Deus está olhando o Brasil e fala assim: o Brasil precisa ser sarado. Se algo precisa ser sarado, é porque esse algo está doente. Concorda comigo? Tá. Então o Senhor está olhando e falando assim: olha, essa nação está doente. E o coração do Criador da nação se compadece pela nação doente, ele quer o bem daquela nação, ele sente o encargo pelaquela nação, ele fala assim: eu quero ver o Brasil sarado. Quando ele enxerga a doença no Brasil, ele não está cobrando de Brasília, ele não está cobrando lá da Faria Lima, ou não está cobrando aqui dos artistas da Globo, não. Ele está olhando e fala assim: cadê o meu povo? Cadê o meu povo? Cadê a igreja? Então, muitas vezes eu acho que é interessante, porque a igreja está pensando: se o presidente fosse evangélico, se o Senado fosse assim, se o STF... Deixa eu te dizer uma coisa: o padrão bíblico é: se o meu povo se humilhar, se o meu povo orar, clamar, jejuar, aí então Deus vem para sarar a terra. Sabe, vai começar com a casa de Deus, o despertamento começa com os santos, tá? É por isso que o apóstolo Pedro, em Atos 3, ele está confrontando os seus conterrâneos judeus, depois de ele terem sacrificado Jesus. Pedro, que era aquele covarde, agora depois do avivamento de Atos 2, se levanta como um pregador corajoso. Versículo 19 de Atos 3, ele fala: arrependam-se, convertam-se de todo o coração, para que venham tempos de refrigério sobre você. Sabe, nós precisamos de tempos de refrigério sobre a igreja brasileira. Concorda comigo? E para nós termos isso, tem que ter esse arrependimento, esse alinhamento. Vem com despertar dos santos. E toda vez que o avivamento é prometido, vem
junto com arrependimento. Arrependimento vem, traz o despertamento dos santos, e daí a gente tem uma profecia tão conhecida que a gente cita, que nós cremos que está lá em Joel capítulo 2, porque eu creio que Deus está levantando um exército de Joel 2. Anota aí comigo, Joel capítulo 2, ele diz no versículo 12 de Joel: agora porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum e lamento e pranto. Vai pensar, existe aqui em Joel 2 um levantar de um exército de avivamento, um exército dos últimos tempos. Só que ele diz assim: olha, para você começar esse exército, você vai voltar para mim com todo o seu coração, arrependimento, volta para o prumo, desperta o primeiro amor. Ele está falando, e vem para mim com todo esse clamor. Ele está dizendo, vem com todo o teu coração, jejum e pranto. Daí depois disso acontecer, versículo 28 em Joel 2. Então você tem que entender que isso aqui é condicional. Eu acredito na soberania de Deus, mas aqui também, como wesleyanos e doutrina de metodistas, nós entendemos também que existem certas escolhas que nós precisamos tomar para ver o derramar do Espírito Santo. E aqui é condicional, ele está dizendo, se você se arrepender. Versículo 28 acontece o quê? Ele fala, depois disso, e depois disso ele diz, eu derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os seus velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Sabe, a gente vê esse padrão de arrependimento que começa então a despertar a igreja ao primeiro amor, e depois vem esse derramar do Espírito Santo. E quando vem esse derramar do Espírito Santo, que nem nós lemos em Atos 2, você tem a presença, não é só a presença de Deus na manifestação da onipresença dele, ou da graça salvadora, da presença da graça salvadora. Agora então estamos falando do Shekinah, é a manifestação da presença. Faz sentido o que eu estou falando? E é isso que a gente vê nos avivamentos da história da igreja. Eu vou citar aqui alguns que talvez você saiba, outros talvez você não saiba, mas a gente vê esse padrão continuamente. Você com certeza deve ter escutado falar sobre o avivamento no país de Gales em 1904. Aqui está o avivamento do país de Gales. A coisa interessante desse avivamento é que ele foi o precursor de um avivamento muito conhecido, que foi da Rua Azusa. Mas o país de Gales, ele não foi só... O avivamento do país de Gales, ele não só afetou o avivamento da Rua Azusa, ele começou a espalhar também, ou inspirar o avivamento para o leste do globo. E tinha uma mulher chamada Pandita Ramabai. Vou pedir para pôr aqui o próximo slide também. Então você tem aqui o avivamento no país de Gales, mas em Mukti, na Índia, uma mulher chamada Pandita Ramabai. Ela era de uma casta alta, ela foi enviada pela sua família para estudar na Inglaterra, nas melhores universidades do Reino Unido. Lá ela teve contato com o Evangelho, lá ela se converteu, ela entendeu então o seu chamado missionário, voltou da Inglaterra para a Índia como uma missionária, para alcançar então essas meninas. Ela tinha como se fosse um orfanato de meninas, ela alimentava milhares de meninas todos os dias, e ela começou então a alfabetizá-las. E Pandita Ramabai, ela foi extremamente impactada pelo avivamento de Gales. Então quando ela começou a escutar do relato do que Deus estava fazendo em Gales, aquilo lá deu fé. Ela começava a treinar meninas, grupos de meninas que se levantavam como evangelistas, e elas começaram a se espalhar pela Índia evangelizando. Então quer dizer, foi um mover de Deus que pouco se fala disso aqui nesse lado do mundo, aqui na América Latina, sobre o avivamento de Mukti, que era a região da Índia onde Pandita Ramabai estava. Agora olha a coisa interessante, as pessoas falavam, se Deus está se movendo na Índia, que lugar então que Deus não vai se mover? Se ele está fazendo um avivamento na Índia, uma coisa é falar para mim que o avivamento está no Reino Unido, uma coisa é falar, tem um mover de Deus na Europa ou na América do Norte, bom, mas na Índia. E aquilo então começou a despertar uma fome em outras regiões. Pode passar o próximo slide, por favor. Bom,
Você sabe que ao mesmo tempo que de Pandita Ramabai, ela estava lá em 1905, 1906, esse avivamento começa então algo através de um homem negro, cego de um olho, William Seymour. E nós não estamos falando aqui de um Estados Unidos como é hoje, nós estamos falando de um Estados Unidos segregado, aonde ele se levanta como uma voz que começa a trazer até a reconciliação racial por conta do mover do Espírito Santo. Então você começa a ver que isso começa a tocar as outras esferas. Tem relatos do avivamento da Rua Azusa, lá em Los Angeles, que as pessoas chegavam de todos os cantos do mundo para participar das reuniões do avivamento lá em Azusa, e eles perguntavam, falavam assim, aonde que é o avivamento? E tinham pessoas que estavam nas margens da cidade de Los Angeles e falavam assim, eles apontavam, falavam assim, você está vendo aquela nuvem? Porque tinha uma nuvem que ficava bem lá em cima da igrejinha. Fala assim, ó, só segue aquela nuvem e você vai chegar na reunião. Eu não estou falando de uma nuvem figurativa, não estou falando de o cara ter uma visão espiritual, estou falando assim, literalmente existia uma nuvem. Os relatos históricos nos contam que dentro da nuvem, as crianças, enquanto acontecia a reunião e os seus pais estavam em oração, adorando, escutando a palavra, as crianças brincavam de pique-esconde dentro da nuvem. De tão denso que era a nuvem que ficava dentro do prédio e subia e atravessava o teto. As pessoas viam. Então esse movimento que aconteceu na Rua Azusa começou o que nós conhecemos como movimento pentecostal, mas não só isso, os relatos tanto do país de Gales, quanto de Azusa, quanto também da Índia, começou a chegar então em 1906, lá para o Oriente Extremo, estou falando da Coreia. Então isso aqui é antes da divisão da Coreia do Sul da Coreia do Norte, uma cidade chamada Pyongyang, na Coreia. Os missionários presbiterianos americanos começaram a escutar desse avivamento. Eles começaram a falar assim, tudo bem, a gente entende que tem um avivamento lá no Reino Unido, nós entendemos que tem um avivamento nos Estados Unidos, mas Índia? Eles falavam assim, se Deus fez na Índia, o Senhor pode fazer aqui na Coreia. Então eles falaram, nós vamos orar. Dezembro de 1906, eles se juntaram para uma vigília de oração. Na verdade era uma reunião de oração e se tornou uma vigília. Eles começaram a orar por um avivamento lá em Pyongyang. E eles começaram a orar e a reunião foi se expandindo noite afora. Eles falaram, nós não vamos parar de orar, nós vamos orar pela noite. E daí entraram a noite adentro. E daí eles foram até o raiar do sol do dia seguinte. Eles falaram, nós não vamos parar, nós vamos continuar orando por um avivamento. Nós cremos nesse avivamento. Eles começaram a orar então um dia inteiro. Foi um dia inteiro. Eles falaram, nós não vamos parar, vamos continuar mais tempo. Foram 2 dias, 3 dias. Aquela reunião de oração que começou só com uma reunião à noite, ela perdurou 1 dia, 2 dias, 3 dias. Daí começou a chegar perto do Natal. Eles começaram lá meados de dezembro. Quando chegou perto do Natal, eles falaram, a gente vai parar a reunião ou continuar? A fome por avivamento era tanto que eles falaram, nós vamos continuar pelo Natal, nós não vamos nem comemorar o Natal. A gente vai comemorar o Natal orando. E passaram o Natal orando até chegar no Ano Novo. Eles não pararam para o Ano Novo, continuaram, entraram no ano de 1907 em oração. Essa reunião foi ininterrupta até o dia 14 de janeiro de 1907. Como que parou a reunião? Na verdade ela não parou, ela tomou uma direção diferente, porque um dos presbíteros que começou a liderar essa reunião, ele pede a palavra. É esse homem que está aqui de pé. Ele pediu a palavra e falou assim, eu preciso falar algo. Isso aqui dá mais ou menos já 1 mês de reunião ininterrupta de oração. Ele falou, eu preciso fazer uma confissão. Ele falou assim, o meu melhor amigo, que muitos de vocês conhecem, que também era um presbítero, ele faleceu há uns meses atrás. E no seu leito de morte, ele pediu para que eu viesse cuidar da sua família e das finanças da sua família. E eu tenho que confessar que desde que ele faleceu, eu tenho roubado o dinheiro da família dele. Ele confessa esse pecado. Todo mundo está em choque. De repente levanta mais uma mão e fala assim, eu preciso também confessar um pecado. Daí vem para frente. Daí outro levanta, eu também preciso confessar pecado. Daí ele vem para frente. Daí um atrás do outro. E foi novamente confissão de pecado. Daí começa então um arrependimento. E se hoje você escuta sobre Yangcho e todas as megas igrejas que estão lá na Coreia, você também pode traçar. O próprio Yangcho falava assim, nós não traçamos só naquilo que Deus fez na minha época aqui na década de 60 e 70. Tem que traçar lá para o início do século do que Deus fez no avivamento de Pyongyang. Então a gente vê esses relatos de
despertamento dos santos. Agora, uma vez que a igreja é desperta, a igreja não vai ficar só desperta sem fazer nada, porque Deus te transforma para você ser um agente de transformação, não é verdade? Então, uma vez que a igreja começa a experimentar esse despertamento, esse alinhamento, agora vem uma aceleração. A segunda característica do avivamento, depois do despertamento dos santos, é a colheita de almas. Você começa a ver como consequência de uma igreja desperta, uma ousadia. É o que a gente lê lá em Atos, o parrésia, a palavra em grego de ousadia. E os apóstolos eram conhecidos por esse parrésia. Ele era uma ousadia que quanto mais eles perseguiam a igreja, mais eles partiam para cima. É aquele momento que Pedro é solto da cadeia de uma maneira miraculosa, e ele vai então para uma reunião de oração, você lembra disso? E eles estão maravilhados vendo: Pedro, Deus respondeu a oração, você está com a gente, como que a gente vai orar agora? Vamos agradecer. Eles começam a agradecer e eles falam: conceda-nos, ó Deus, mais ousadia. Eles estão pedindo: a gente precisa de mais ousadia em face, diante da perseguição, mais ousadia, esse parrésia. Então, quando a igreja está avivada, a igreja começa a compartilhar ou a dividir o evangelho com ousadia. Nós estamos falando aqui de evangelismo. Fala comigo, evangelismo. Agora, o evangelismo, ele não vai apenas ficar solto, ele tem que tomar um odre, você precisa construir esse odre. Daí você começa a ver então, nessa colheita das almas, como consequência, plantações de igreja. E você começa então, para plantar a igreja, você tem que começar a levantar líderes. Então você começa então, construção de seminários ou escolas ministeriais, por conta desse movimento de expansão do reino. Enquanto começa essa expansão no reino, sabe, eu sou lembrado da grande comissão, na versão de Marcos, que é bem diferente. Na verdade, existe uma ênfase diferente da versão de Mateus. Em Marcos 16, a palavra fala que vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas. Eu estou lendo da NVI. Todas as pessoas. Tem um foco aqui na evangelização do indivíduo. Vá lá e prega para todas as pessoas. Essa é uma característica de um avivamento. Você começa a ver uma pessoa se convertendo, outra pessoa nascendo de novo, daí ele traz o pai, depois ele traz o irmão, a família se convertendo. Você começa a ver números, crescimento. Então a gente está falando aqui de salvação. Eu sei que quantos aqui ouviram falar ou estiveram conectados de alguma maneira com o The Send no Brasil em 2020? Levanta a mão. Tá bom, algumas pessoas, tá? Então, nós tivemos algo que foi sobrenatural, que não tem explicação, não tem nada a ver com homens, isso aí foi algo soberano do Senhor. Mas quando nós vimos 3 estádios cheios de jovens, 155 mil jovens presenciais ao mesmo tempo, fora 2,2 milhões online, simultâneos, você começa a ver, isso aqui é algo do Espírito Santo. E algumas pessoas falavam assim: Theo, que coisa incrível, olha o The Send Brasil, olha o que Deus fez. Eu falei assim: sim, isso aqui é incrível. Só que eu comecei a ver que alguns jovens que talvez estavam experimentando isso pela primeira vez, 20 anos de idade, 22 anos de idade, meu Deus, que é isso? Eu nunca vi isso na minha vida. Eu falei assim: eu também não, mas eu também sei que isso aqui não é novidade no Brasil. Eles falaram: como não? Eu falei assim: você sabia que em 1974 Billy Graham veio para o Brasil, por 5 noites ele lotou o Maracanã? No total deu 800 mil pessoas em outubro de 1974. Olha aqui, isso aqui é uma das 5 vezes na semana que Billy Graham veio e fez, e todas as noites, apelos à salvação. Eram pessoas vindo para Jesus. Faz parte do avivamento. Os relatos dos avivamentos, das campanhas evangelísticas de Billy Graham, alguns falavam assim: existia algo soberano de Deus. Sabe, eu li até a Convenção Batista Brasileira que trouxe Billy Graham nessa vez, e eu li alguns relatos sobre quando Billy Graham passou essa semana no Rio de Janeiro. As pessoas falavam que nas praias de Copacabana, Ipanema, Leblon, existia como se fosse algo soberano de consciência de Deus. No inglês eles relatavam God Awareness. O que é? Conscientização de Deus. O povo, só de estar naquela atmosfera, falou assim: quem é Deus? Talvez ele nem conhecia Jesus. Quem é Deus? Quem é Jesus? O que o pessoal está fazendo lá no Maraca? Todo mundo enchendo. Mas tem uma curiosidade. Existia algo que pairava no ar. A gente vê isso nos avivamentos, como se fossem também nos movimentos de Charles Finney também. Era quando Charles Finney chegava numa cidade, era uma conscientização de Deus. É algo soberano, é algo no espírito. As pessoas começam a perguntar: quem é Deus? Eu quero conhecer Deus. A gente viu também nos nossos vizinhos. Eu estava semana passada na Argentina,
ministrando na região do Chaco, perto do Paraguai. E eles estavam me contando lá em Resistência, Chaco, Argentina. Eles estavam me contando das histórias dos avivamentos da Argentina na década de 80. E quando Carlos Anacondia começou a lotar os estádios, até o Monumental de Nunes, o estádio do River Plate, totalmente cheio. Eles falavam assim, chegou um momento que um estádio não era suficiente. Então eles falavam assim, ó, para a mensagem da salvação você vai para esse estádio. Se você quer cura, vai para aquele estádio. Se você quer libertação, vai para aquele estádio. Eu conversava com um pastor lá em Belo Horizonte, que participou de um mover também carismático de despertamento na década de 70. Ele é um dos dinossauros lá. E ele estava falando para mim, Theo, quando a gente começou a escutar início de 80, 83, 84, 85, sobre o que Deus estava fazendo na Argentina, eu peguei aqui um grupo aqui de pastores aqui de BH, a gente foi para a Argentina. Quando eu cheguei lá no aeroporto de Buenos Aires, ele falou assim, eu cheguei para o primeiro guarda, passei imigração, cheguei para o primeiro guarda e falei assim, eu preciso ir para o avivamento. Aonde que está o avivamento aqui na Argentina? O guardinha estava sentado na banqueta. Ele falou assim, ele começou a tremer debaixo do fogo do Espírito Santo. Pum, caiu no aeroporto. Falei, caramba, esse negócio está sério. Ele falou, daí a gente conseguiu encontrar onde que era o estádio que a gente tinha que ir. E ele falou que ele chegou no estádio, já estavam cantando os hinos lá dentro. E quando ele estava lá fora, tentando entrar, ele parou para pegar lá uma água com um vendedor ambulante. Ele contou esse relato, eu achei tão interessante. Ele falou assim, eu e o meu irmão dele também é pastor. E ele falou assim, ó, eu estava lá pegando uma água lá com um ambulante. E daí você escutava a voz de Carlos Anacondia lá dentro. E daí ele começava a fazer as ministrações de libertação. Em nome de Jesus, eu amarro esse espírito. Quando começou a fazer isso, o ambulante começou a manifestar demônio. Pum, caiu. Daí os caras pegaram a água, fizeram a libertação, pegaram até o troco, deixou com o cara lá, liberto e, bum, entraram para o estádio. Eu estou falando aqui de um avivamento. Multidões. Falando em multidão, você não tem como não falar de Reinhard Bonk. Esse aqui, o grande avivalista e evangelista alemão. Eles têm, e eu sou amigo do sucessor do Reinhard Bonk. Eu estava uma vez visitando os escritórios do Reinhard Bonk, Daniel Collen, do seu sucessor, estava me contando, Theo, nós temos aqui relatos no ministério de Reinhard Bonk, esse alemão evangelista, na África, 77 milhões de salvações. Eu falei assim, mas como é que você sabe que foram 77 milhões? Vocês fazem um cálculo com uma câmera, vocês contam, como é que você faz? Não, 77 milhões de cartões preenchidos com nome, endereço, telefone, igreja de salvações. Eu falei, 77 milhões de almas. Está falando aqui de multidões, como você está vendo aqui nessa foto. Então, o avivamento ele tem a ver com o despertamento dos santos, mas depois ele vai culminar num movimento de evangelização. E com evangelização vem plantação de igreja. Com evangelização vem formação de novos líderes. Tem dois outros avivamentos que eu queria só citar rapidamente. Eu já citei que é o avivamento do País de Gales. Mas um dado interessante do País de Gales, do avivamento do País de Gales, é que quando começa o avivamento no País de Gales, o País de Gales tem uma população de 2 milhões de pessoas. Então não é tão grande, mas significante. 2 milhões de pessoas vivem no País de Gales, no início do avivamento do País de Gales. Só no primeiros 6 meses, para pensar nisso, 100 mil almas vieram para Jesus, mas não apenas vieram para Jesus, 100 mil em 6 meses, mas foram batizados nas águas e depois foram inseridos como membros em igrejas no País de Gales. Então você começa a ver, essa é uma característica do avivamento, quando ele começa a alcançar vidas e a igreja cresce. Um outro avivamento conhecido também é o avivamento das Ilhas Hébridas, na Escócia. E você tem um homem chamado Duncan Campbell, que foi esse precursor desse avivamento. Ele falava que chegou um momento onde a ilha inteira, toda a população da ilha inteira foi salvo. E 75% daqueles que foram salvos na ilha nunca foram para escutar uma mensagem. Era algo soberano de Deus. Eles simplesmente corriam e antes do culto começar a falar para o pastor, me leva para Jesus. Era assim, era algo soberano de Deus. Então, quando a gente fala sobre avivamento, a gente está falando de despertamento dos santos. Nós estamos falando aqui da igreja que ela começa a pulsar o seu músculo missional, enviando missionários. E eu realmente creio que se o Brasil não continuar enviando e tem que aumentar o envio de missões, eu digo, sabe, Deus está fazendo uma coisa incrível no Brasil.
Eu tenho tido a oportunidade de viajar a alguns países ministrando, eu tenho visto, e eu creio que o brasileiro ainda não entendeu o que Deus está fazendo no Brasil. O mundo já sabe. Eu estava recentemente na Indonésia, o pessoal estava perguntando, me fala do avivamento do Brasil. Eu falei, do avivamento do Brasil? E o Senhor começou a falar assim, o que vocês estão experimentando é algo do Espírito Santo. Eu sei que no Brasil tem muita aberração, eu não sou ignorante a esse fato. Tem uns excessos muito loucos, mas no meio de muita coisa doida tem muita coisa boa também. E Deus está fazendo coisas do Espírito aqui. Então é aquela parábola do joio e do trigo, cresce junto, sabe? Então a gente está vendo muito joio, mas a gente está vendo muito trigo. Então o Senhor está fazendo algo incrível no Brasil. O Brasil que ainda não percebeu, a igreja brasileira tem que se livrar dessa síndrome de vira-lata, para começar a entender o que era antes um campo missionário, hoje se tornou o celeiro de missões. E nós precisamos amadurecer para isso. Glória a Deus, aplauda Jesus. Então, quando nós estamos olhando para esse fluxo do avivamento, existe missões que está no seio do avivamento. Esse movimento, começando então, voltando aqui, você tem o despertamento dos santos, depois você vai para a colheita das almas, pode passar aqui, você entra então na transformação na sociedade. Esse aqui é o último ponto do avivamento. Aí que a gente vê então o avivamento que culmina numa reforma, aonde aquilo que começou dentro da igreja com os santos, com o povo de Deus, começa a se expandir para fora das quatro paredes da igreja. É o que a gente lê, a ênfase agora da grande comissão de Mateus. Diferente de Marcos, Mateus 28 fala aqui, portanto vão, façam discípulos de todas as nações. Sabe, é diferente a ênfase. Uma ênfase é fazer discípulos de pessoas, outra a ênfase é fazer discípulos de nações. A ênfase eu falo no CPF, outro é no CNPJ, um é no indivíduo, outro é no coletivo. Como é você ter uma sociedade que reflete o reino de Deus? Como que seria uma família que reflete o reino de Deus? Como que seria uma empresa que reflete o reino de Deus? Como que seria uma escola que reflete o reino de Deus? Como que seria então, eu diria, filmes que não necessariamente são filmes para evangelização, mas estão promovendo valores do reino de Deus? Faz sentido? Então quando a gente começa a falar sobre o que significa você discipular nações, um tem uma ênfase no indivíduo, outro tem uma ênfase no coletivo. E a pergunta que fica para nós como a geração evangélica do Brasil hoje em 2024 essa pergunta é a pergunta crucial: será que nós cremos que o evangelho é poderoso o suficiente para não apenas transformar a alma humana, mas também transformar o entorno social do ser humano? Essa é a pergunta. Porque se a gente pensa assim, não, é só suficiente para transformar a alma humana, nós então vamos ter uma igreja cheia, contida dentro das quatro paredes. Mas no momento que a gente entende, não, é poderoso o suficiente para transformar a alma humana e também um entorno social, então isso aí já mobiliza a igreja. Tem que entrar na esfera da educação, a igreja tem que entrar na esfera da política, a igreja tem que entrar na esfera da cultura, das artes e entretenimento, a igreja tem que entrar para dentro do mundo da economia, do mercado e do business. Você começa então a ver esse movimento, mas está tudo em cima dessa pergunta: você crê que o evangelho é poderoso o suficiente para transformar a alma humana apenas, ou a alma humana e o entorno social? A nossa tradição diz, de John Wesley, ele pensava que viria então um discipulado de sociedade. Sabe, você lê os relatos de Francis Asbury, quando ele chega nos Estados Unidos, ele começava uma escola, uma clínica, depois plantava uma igreja. Eu fico pensando, hoje a gente tem igrejas incríveis, gigantescas no Brasil, tanto evangélico, mas uma das coisas que eu mais escuto de pais é: Theo, eu não tenho escola cristã de qualidade na minha cidade para pôr meus filhos. E por isso que a gente está lá fazendo trabalho com os POCs nas universidades, porque eu falo assim, como é que um país de 210 milhões de habitantes tem tão poucas universidades de ensino superior evangélicos que estão ainda fundamentados na palavra? Faz sentido? Então quer dizer, o Brasil está entendendo, nós precisamos, sim, nós passamos por um despertamento, nós tivemos e ainda estamos tendo despertamento dos santos, nós estamos vendo a segunda fase da colheita das almas, continuamos vendo, só que nós ainda estamos para ver essa terceira fase, transformação de sociedade. E eu sei que temos aqui alguns missionários que não estão atuando, fazendo ministério no Brasil, mas quando você está indo para outras nações, eu quero te encorajar a você ter esse paradigma.
Eu quero começar com algo com a igreja local, eu quero ver conversão, expansão, plantação de igrejas, mas eu também quero perguntar, eu estou levantando líderes para a sociedade com DNA do reino. Será que a gente tem aqui embaixadores para as esferas, embaixadores do reino de Deus? A gente vê isso, o primeiro grande reformador, Martinho Lutero. As pessoas conhecem a história de Martinho Lutero e eles obviamente reconhecem o que ele fez para dentro da esfera da igreja, com as 95 teses, o desafio que ele foi para a igreja católica da época dele, a corrupção. Então sim, ele lutou contra a ideologia das indulgências, ele fez então essa luta contra a corrupção da igreja, mas ele não apenas tocou a esfera da igreja. Uma das esferas que Martinho Lutero tocou, que poucos falam, é a esfera da família. Martinho Lutero, quando ele começou a entender a palavra e quando ele começou a traduzir então do latim para o alemão, ele começou a entender, não, o celibato ele não é a norma, o celibato é uma exceção, é um caso específico que Deus chama alguns. A norma é o homem se casar, e uma vez que o homem se casa, Martinho Lutero pregava isso, que quando você é celibato, você está promovendo, quando você não tem o chamado de celibato, a preguiça. Ele falava isso, assim, já parou para pensar, não tem marido que está casado que vai ficar acomodado, assim, irmãos? Né? Então, você começa a ver um homem, ele começa a produzir uma vez que ele está casado. E uma coisa que é interessante que Martinho Lutero falava assim, é que o celibato, é um pouco radical o que ele falava, não é necessariamente o que eu estou citando o que ele fala. Ele falava assim: celibato te faz preguiçoso, celibato te faz imoral e celibato machuca as famílias. Isso que ele falava. Então, quando ele começou a mudar isso, você está falando aqui de uma reforma não só na igreja, reforma na esfera da família. E daí uma outra coisa interessante é que não só a esfera da família foi tocada, além da esfera da igreja, a esfera da educação. Porque quando ele começa a traduzir Bíblia, ele começa a perceber, o povo não sabe ler, então eu tenho que agora plantar escolas, eu tenho que começar a ensinar as pessoas a ler. Então o alfabetismo, se hoje nós temos aí grandes e incríveis universidades na Alemanha, eles têm que traçar a sua raiz para Lutero, porque esse reforma na educação veio através de Lutero. Agora, um outro reformador que eu gosto muito é esse aqui. O nome dele é William Wilberforce. E William Wilberforce foi um parlamentar britânico que é fruto direto do metodismo. Porque quando William Wilberforce ele chega, ele está crescendo, ele começa a perceber, ele é um aristocrata britânico. Ele nasceu, basicamente ele era playboy. E filhinho de papai, ele começou a perceber, caramba, eu tenho tanto privilégio, sabe? Ele com os amigos dele da elite, eles cresciam tudo junto nas melhores escolas, viviam a alta sociedade de Londres. E daí um dia, ele tinha 22 para 23 anos de idade, ele estava num pub, que é um bar lá na Inglaterra, bebendo, muito louco, não conhecia Jesus, fez uma aposta com um amigo dele. Ele fez uma aposta, quem de nós dois consegue ser eleito para o parlamento britânico primeiro? Vamos fazer uma aposta, eu consigo. Ele falou, não, eu consigo. Então eles fizeram uma aposta, e por conta da aposta ele começou uma campanha para não perder a aposta, e não é que deu certo? O cara foi eleito para o parlamento britânico. Só que, olha só o problema, ele chegou lá e falou assim, eu não sei nem porque eu estou aqui dentro, eu não sei o que eu vim fazer aqui dentro, eu ganhei uma aposta, acabei aqui dentro. E daí quando ele teve esse momento, eu sei que depois de 2, 3 anos dele lá, só enrolando lá dentro do parlamento britânico, ele foi fazer umas férias. E isso aqui é na biografia dele, ele foi para a Riviera Francesa. E ao estar na Riviera Francesa, ele entrou numa crise existencial. Ele falou, eu tenho tudo que um homem pode querer, eu tenho todo o dinheiro que um homem precisa, eu tenho o poder que todos almejam, mas eu tenho um vazio que eu não consigo resolver. Daí ele volta numa crise. Quando ele chega em Londres, eles falam assim, você tem que procurar uma igreja. Que igreja que ele vai? Ele vai para uma igreja metodista. Na verdade era anglicana, mas o pastor era metodista. Na verdade o pastor era um homem chamado John Newton, discípulo de John Wesley. John Newton, talvez você não conheça o nome, você conhece a canção que ele escreveu, Amazing Grace. Conhece essa canção? John Newton, que era discípulo de John Wesley, ele era se tornou o pastor de William Wilberforce. Ele viu William Wilberforce começando a frequentar os cultos, pegou William Wilberforce, começou então um discipulado, e nesse discipulado com John Newton instrui William Wilberforce, diante da sua crise existencial, a fazer uma oração perigosa. Qual que era essa oração perigosa? A oração era assim: Deus,
ponha no meu coração a dor que está no teu coração. John Newton falou assim: começa a orar isso. Então ele começou a orar, e no início ele não sentia nada, De repente, ele começou a ter algumas coisas que estavam sendo transformadas e mudadas no coração dele. Ele começou a perceber que ele estava se incomodando com algo que ele sempre conviveu e para ele era normal. Ele falou assim: aquilo que para mim era normal agora não é mais algo que eu considero normal. E ele começou a entender que escravidão não é normal. Ele começou a perceber: esses irmãos são tão filhos de Deus quanto eu, a única diferença é a cor da nossa pele. Então ele falou assim: o movimento abolicionista anti-escravidão se tornou a causa que Deus pôs no coração de William Wilberforce. Era a resposta da oração dele: põe no meu coração o que dói no teu coração. No coração de Deus doía ver seus filhos e filhas com a cor de pele mais escura do que os brancos, sendo maltratados como se fossem inferiores. Então ele começa a causa abolicionista no Império Britânico. Então ele pensou que já de cara ele já conseguiria passar uma lei contra a escravidão. Então ele vai e ele recebe então uma porta fechada na cara. Pum! De cara já a lei dele não passa. Daí ele é rejeitado. Pum! E o pessoal começa então a fazer ele um motivo de piada. Você vai tentar mudar isso? Isso aqui faz parte da nossa cultura. Como é assim? E ele então começa a se mobilizar. Então ele tinha um grupo de amigos chamado o Grupo de Clapham. E Clapham era um bairro nobre lá em Londres. E esses caras eram todos convertidos. E esses caras eles se juntavam perguntando: por que nós que temos tanto privilégios fomos escolhidos por Deus para estar numa posição de influência? Vamos ter causas para nós lutarmos por essas causas. E a primeira causa, uma das principais causas que eles pegaram foi a causa de William Wilberforce, que era o fundador desse grupo. E eles então começaram a lutar por essa causa anti-escravidão. Só que eles entenderam: a gente não vai conseguir legislar a moralidade. Isso que é importante. Isso aqui é uma lição que a igreja brasileira ainda vai ter que aprender. Você não consegue legislar a moralidade para ser o início de uma reforma moral. Eles falaram assim: se a gente tentar fazer isso, William, você sempre vai para o chão do parlamento, você vai receber portada na cara. Então eles falaram: vamos fazer um trabalho a longo prazo. E por 3 décadas, ele e os seus amigos, maioria discípulos de Wesley ou dissidentes de Wesley, começaram a viajar vilarejo a vilarejo pela Inglaterra, falando nas igrejas anglicanas por que escravidão era pecado. Então quando eles começaram a chegar na base, aquilo então culminou 30 anos aonde Wesley tentava: acho que agora eu vou conseguir. William Wilberforce tentava: agora eu vou conseguir. Rejeitado. Agora eu vou conseguir. Rejeitado. Depois de 30 anos de luta, ele morre sem ter passado a lei contra a escravidão, a lei anti-escravidão. Então ele morre, mas olha só que interessante: um mês depois que ele morreu, o parlamento britânico passa então a lei de abolição à escravidão. Um mês depois, nessa passagem da lei aprovada, 800 mil escravos foram libertos. Só com essa lei sendo passada. Agora o Império Britânico fala assim: é contra a lei você ter escravos. E daí agora a pressão vai para onde? Para o Império Francês. Então agora começa o movimento abolicionista no Império Francês. Eles também chegam a passar leis abolicionistas. Então agora a pressão cruza o Atlântico e vai para os Estados Unidos, a tal ponto que começa uma guerra civil. Então agora os Estados Unidos têm um movimento abolicionista. Daí eles finalmente passam a lei contra a escravidão. Agora a pressão desce para o hemisfério sul das Américas e chega Princesa Isabel. Ela pega isso. Então se hoje nós temos isso como uma lei na nossa Constituição do Brasil contra a escravidão, tem a ver com um movimento de reforma que começa dentro de uma igreja, onde um homem começa a entender o que é que machuca o coração de Deus que tem que machucar no meu coração. Estou citando aqui de diversos exemplos de avivamentos que culminam numa reforma. Pode passar por naquela dos três bolinhas. Mas hoje eu queria então terminar dizendo que, sabe, o Senhor está nos levantando como igreja para realmente não apenas vivermos isso no Brasil, mas uma coisa que eu estava no meu coração era que eu sinto que o Senhor vai levar isso daqui para as nações. E nós temos essa herança
E eu queria te encorajar hoje. E eu creio que o Senhor está trazendo essa conscientização e também está despertando uma geração a não apenas ficar dentro das quatro paredes da igreja, mas saírem para a sociedade. Eu queria que você ficasse de pé enquanto eu orasse com você hoje de manhã. E eu quero orar para que o Espírito Santo venha pôr esse encargo no nosso coração hoje. Eu realmente creio que nós estamos reunidos aqui e pode ter essa transferência do Espírito Santo para nossas vidas. Atos 1:8 diz: receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Sabe, nós não queremos ser testemunhas sem o poder, amém? E uma das coisas que eu quero orar é que o Espírito Santo venha derramar o poder. Eu quero orar para que Deus venha ungir tuas mãos, para você impor as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Você vai impor as mãos sobre os cativos, eles serão libertos. Você vai pregar não só com a persuasão humana, mas com a convicção do Espírito Santo. Você vai entender, o Senhor vai usar você como um agente de despertamento. O Senhor vai te usar como um agente para colher almas para o reino, mas também Deus vai te usar como um agente que vai levantar reformadores para a sociedade.